Olá, eu gostaria de dar o meu relato de ex-OM. Me desculpe por eu às vezes falar errado, o áudio não ficar bom, mas Deus tem me incomodado para mim dar o meu testemunho. Eu venho de uma família que não é cristã, de uma família desestruturada, onde não se ensinava certos valores. Então, eu não sabia, de muita coisa que hoje eu sei. Minha mãe se separou do meu pai, eu tinha 15 anos, mas eu já tinha aqueles negócios de ficar, essas coisas. Mas eu também ficava com um homem casado. Aí, quando eu completei 18 anos, a minha irmã, uma das minhas irmãs mais nova, ela se envolveu com um rapaz. E ela era bem novinha. Aquele relacionamento para minha mãe era errado porque ele não queria nada com ela. Ele só queria aproveitar. E como eu sou a mais velha, aí minha mãe chegou em mim e falou para mim entrar na vida dele. Mas eu trabalhava bastante, então eu mal ficava dentro de casa. Então eu não sabia se ela tinha realmente um relacionamento com ele nem nada. Para mim era ficada das mesmas formas que eu fazia. Mas a minha irmã tinha um relacionamento com ele, né? E minha mãe foi e falou pra mim, e aí eu olhei pra ele, né? Então tá bom. Só que assim, ele ficava olhando pra mim, e como eu só vivia fora de casa, só entrava, saía, então eu não prestava muito atenção nessas coisas. Quando minha mãe chegou e falou pra mim isso, aí eu comecei a prestar atenção, né? Comecei a dar lado pra ele, tudo. E ele começou a se interessar, né? Viu que eu tava dando lado. Porque o intuito era ele largar da minha irmã e viver a vida dele, né? E não foi o que aconteceu. Eu acabei me relacionando com esse rapaz. A minha irmã chorava que nem louca. A gente brigava porque ela partia pra cima de mim por causa dele. Ela muitas vezes partiu pra cima de mim, me xingava, quebrava as minhas coisas, fazia um escarcéu com tudo que era meu, sabe? Ela gostava mesmo dele. Pra mim não era nada sério, mas pra ela era. E a gente acabou ficando, e eu me envolvi de verdade com ele. Então não era mais só tirar ele da vida da minha irmã. Eu acabei me relacionando, me envolvendo mesmo com ele. Aí foi se passando. A minha irmã chorava muito. Irmãos, a minha irmã chorava muito. E eu nem aí, tá? Eu achava que eu era a boa, eu nem aí. Eu achava que ele me amava. E aí foi. Aí foi se passando. Minha irmã, ela acabou deixando ele pra lá, sabe? Viu que não ia dar em nada, assim, que a gente ele não ia largar, né? E ela foi viver a vida dela do jeito errado também, né? Que nem eu antes, ficava com um, ficava com outro. Aí, quando pensou que não, eu engravidei. Eu engravidei dele e nós tivemos um filho. Ai, irmãs, o meu deserto. Eu colhi cada lágrima que ela derramou. E eu chorei o tríplico do que ela chorou. Porque aquele homem fez da minha vida um inferno.
Ele me traía com inúmeras mulheres, inúmeras moças. Eu ficava dentro de casa, cuidando de casa, de filho. Ele só era casado do portão para dentro, do portão para fora. Ele não tinha esposa, ele não tinha filho. E quando chegava dentro de casa, ele me humilhava, ele me batia. Ele me batia, me dava tapa na cara, me dava chutes e puxava meu cabelo, me xingava de nomes horríveis, horríveis, horríveis. A minha vida era chorar. E eu vejo hoje em alguns testemunhos que o marido sai de casa, para quem não é casada, né? Mora junto, que o marido sai de casa e vai viver com a OM. E aí fala assim: irmã, mas Deus não vai restaurar, porque vai que ele casa com a OM. Irmã, quando Deus não está no negócio, nem o casamento não sai. Eu tentei me casar com esse homem. Eu fui uma vez na igreja, falei com o padre, falei assim: olha, eu gostaria de me casar. Aí o padre me falou o valor, e aí eu cheguei nele e falei: olha, eu fui na igreja, e o padre falou que o valor é X, e aí você paga a metade, eu pago a metade, pra gente se casar. Esse homem enrolou, e ele falou que não ia se casar. Eu tentei de todas as maneiras da gente casar na igreja e a gente se casar no civil. Nunca deu certo. Eu cheguei até fazer um curso de casamento na igreja. Eu só fui só uma vez, nunca mais fui. Não deu certo, nunca dava certo. Então, para as irmãs que vivem em um relacionamento e que acha que Deus está no negócio em que o seu marido te abandona e vai vir com uma OM e ele vai se casar. Se Deus não tiver no negócio, não casa, porque eu não casei e eu tentei. Eu tentei inúmeras vezes, eu não consegui me casar. Eu fui vivendo desse jeito, empurrando com a barriga, sendo humilhada. Quando a gente discutia, a vizinhança inteirinha escutava os nomes que ele me xingava, a minha boca, eu gritando. E foi indo, eu fui vivendo desse jeito. Irmãs, ele foi atrás da minha irmã de novo. Só que, diferente de mim, a minha irmã falou pra ele que não queria ele não. Porque ele era casado. Ele tinha família. Ela não queria ele. E ela arrumou outra pessoa, se casou. Um homem solteiro. E ela se casou. E eu fui vivendo naquele inferno. Era brigas todos os dias, era discussões, era traições. Eu vivia com um homem que eu não conhecia, porque as pessoas olhavam para mim e tinham medo de falar as coisas que ele fazia. E foi vivendo desse jeito, até que um dia eu comecei a clamar pela misericórdia de Deus. Eu falava: Senhor, tem misericórdia, me liberta desse inferno, porque isso não é vida, é um inferno. Eu vivia um inferno. Cada lágrima que ela derramou, cada briga que a gente teve, irmãs, eu colhi, que vocês não têm noção de como que eu sofri. Aí eu fui clamando a Deus pela misericórdia de Deus, porque eu não aguentava mais. Na época, o meu filho tinha 3 anos. E eu comecei a clamar a Deus para ter misericórdia de mim. Foi naquela vida, e eu sempre aos pés do Senhor, para Deus me libertar daquele inferno, porque eu não tinha força para sair. Eu não tinha. E um dia a gente combinou de sair, e ele saiu com os amigos dele, chegou em casa totalmente alcoolizado. E eu queria ir na festa, e ele já tinha ido com os amigos e não quis ir comigo. Eu peguei o meu filho e fui.
Quando eu cheguei, irmãs, a casa caiu em cima de mim. Esse homem me xingou, me humilhou, me bateu, falou tanta coisa comigo. E eu chorava, nós dois se acabou assim, saindo no braço, nós dois brigando. Ele partiu pra cima de mim, começou a me bater. E na época meu filho tinha 3 anos. Meu filho pegou o chinelo e começou a bater nas costas dele. Falava, solta minha mãe, solta minha mãe, solta minha mãe. E ele me soltou. Quando eu fui no espelho, olhei no espelho, o meu rosto estava roxo, estava bem roxo. E conforme eu chorava, ardia a minha pele. Eu liguei para a mãe dele e falei assim, olha, eu não fico mais com seu filho. E ela falou assim, quem comeu a carne, rói os ossos. Ela falou bem isso para mim. Eu peguei e falei que eu não ia mais ficar naquela situação, eu não aguentava mais. Eu clamei tanto a Deus. Deus teve misericórdia de mim. Eu conversei com a minha irmã, com uma das minhas irmãs, e ela me arrumou um serviço. Eu peguei só o meu filho, irmãs. Eu peguei só o meu filho. Eu larguei tudo. Larguei minha casa, porque a gente tinha construído uma casa junto. A gente tinha construído casa junto. A gente tinha comprado móveis junto. E eu só peguei o meu filho. Eu larguei tudo para trás. Tudo. Eu tava tão desesperada em sair daquela vida, sair daquele inferno, que eu não olhei para trás. Eu larguei tudo. Tá vendo? Não é lucro você ser OM, porque até o que você constrói, você perde. Eu fui embora para outra cidade e deixei meu filho com a minha mãe. Eu me libertei desse relacionamento no qual eu fui ao OM, na qual eu fui o pivô da separação de um namoro. E eu fui vivendo a minha vida. Eu voltei a ficar daquele mesmo jeito. Ficava com uma pessoa, ficava com outra, mas também não aprendi. Ficava com um homem casado. Mas eu não entrava na família assim, para destruir. Se eu saísse numa festa e um homem estivesse lá, eu não perguntava se ele era casado, se ele não estava. A gente ficava e acabei ficando desse jeito. Foi indo. Só que eu tinha um sonho de me casar. Eu tinha um sonho de me casar, de ter o nome de casada, sabe? De a pessoa falar pra mim assim, olha, você é casada, sabe? Eu tinha um sonho de me casar. E eu fui vivendo assim, passou uns 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos. Eu me mudei dessa cidade que eu estava e fui para outra cidade morar perto do meu irmão. E no serviço eu conheci o meu esposo, meu marido. No primeiro dia de serviço eu conheci o meu marido. E na época eu tinha 28 anos. Aí nós nos conhecemos. Eu achava ele muito novo, então para mim não me interessava. Mas quando ele pediu para ficar comigo, aí eu fui saber se ele tinha namorada, se ele tinha ficante, se ele estava com alguém, porque eu já não queria mais me intrometer na vida de ninguém. Eu não queria mais isso pra mim. De me intrometer na vida de um homem casado, de um homem que tivesse um relacionamento. Eu não queria mais isso pra minha vida. E graças a Deus, ele é solteiro. E a gente começou a namorar. E logo eu engravidei. Depois de 2 anos de casada, eu me casei. Para honra e glória do Senhor Jesus Cristo, eu me casei, eu realizei o meu sonho.
eu me casei. Mas entrou uma mulher na vida do meu marido. E ele e ela fez comigo exatamente o que eu fiz com a minha irmã. Ele saía com ela, ele me abandonou com o nosso filho, que já é o segundo filho, né? De um relacionamento onde que eu era o M, e desse que eu sou casada. Ele me abandonou com o nosso filho e foi viver com um M. Tudo o que eu fiz, eu senti na carne, eu senti na alma, eu senti no coração. É uma dor que eu não desejo a ninguém, Irmãs, o meu marido saía com ela. Tudo que o meu marido nunca fez comigo, meu esposo fez com ela. Saía de mão dadas, ia pras festas, sabe? Tudo que meu marido nunca fez comigo. Meu marido foi viver com a OM e me abandonou. Eu, hoje, vejo muitos comentários de mulheres que estão no deserto por causa de OMs. Às vezes elas acham que a OM não paga, não colhe. E a gente colhe sim. E a gente colhe num sol escaldante, sem água, sem sombra, sem ter para quem você recorrer. O único que olha por nós nesse momento é Deus. Mas Ele é tão justo que a gente colhe exatamente o que a gente plantou. Irmãs, eu estou num deserto, colhendo tudo o que eu fiz. E eu tenho ciência disso, que eu tô colhendo o que eu fiz, que eu tô colhendo o que eu plantei. Um dia, uma pessoa falou pra mim assim: por que você não vai na igreja? Eu era mundão puro. E eu fui. Eu cheguei despedaçada, eu cheguei acabada. E Deus teve misericórdia de mim. O meu marido ficou com essa mulher mais de 1 ano. Fora de casa, 1 ano. Então, irmãs, eu conheci Jesus. Não aquele Jesus na cruz. Não aquele Jesus de ouvir falar. Não. Ele teve misericórdia de mim. Ele teve misericórdia porque eu não entrei em depressão, porque Deus teve misericórdia de mim. Eu cheguei no fundo do poço. Ai, a conta chega, irmãs. Eu sei que a conta chega. E cada lágrima que você derramou, cada noite sem dormir, é uma semente que a OM está plantando e ela vai ter que colher. E o seu esposo também. O seu esposo também. Ele vai ter que colher. Esse é o meu relato de ex-OM. Deus ouve sim as suas orações. Amém. Veja essas e outras mensagens aqui no canal e continue sendo abençoado pela Palavra de Deus.